Bom, então vou colocar o gráfico do Ibovespa aqui. Vou te perguntar, só te interrompendo já. Pode Você falar. você mandou a fórmula, você mandou a fórmula mágica. Eu não vi lá, eu não sei se eu não vi, eu não passou despercebido. Eu não vi a WIS em nenhuma das abas lá. Você Ela tirou tava. ela? Não, ela tava no. Não, não tirei não, cara. Deixa Eu eu vou ver olhar aqui. com calma depois. Eu É, não peguei a. assim, a gente colocou posição pra ela, tá? Deixa eu só abrir aqui. Porque eu olhei lá na fórmula mágica, depois eu olhei na Small Caps e não achei ela. Eu sempre ficava na Small Caps, né? Isso, ela ficava em small caps. Não sei se ela foi pra lá ou foi pra aba de interesse. Deixa ele abrir aqui. Eu lembro que a gente tinha colocado ela no radar no mês passado, no mês retrasado até. A gente ficou acompanhando. Ó, Exato. ela tá em ROI, tá? Ela tá em ROI. Ah, ela tá, tá. Ela tá em ROI porque é o seguinte, ela tem um, um dividend yield muito alto, perto das outras pagadoras de dividendo, entendeu? Então, como ela está na mesma relação que, considerando ali um dividend yield na faixa de 10%, aí eu coloquei ela no ROI, tá? Tá. E eu estou fazendo um outro ranking também, que é para a gente fazer um estudo de ações considerando só a margem líquida e o ROI. Eu estou fazendo esse estudo, vou levar agora até o final do ano, vamos ver como é que ficar. Porque se a gente considerar só a margem líquida e ROI, a gente pode ficar meio que protegido, né, contra essas oscilações loucas que o mercado está fazendo. E essas oscilações de alta volatilidade que estão acontecendo, elas vão durar até o final do ano, tá? Nossa, né? Com a Então, eleição chegando aí. eu tô fazendo esse estudo e vou colocar como uma validação. Então, já gostei da seleção que ficou, considerando só as margens e o ROI. E a seleção já ficou muito criteriosa só com isso. Então, eu vou colocar em estudo essa alternativa quando o mercado estiver muito volátil, cara, a gente dá uma reduzida na carteira e coloca só as ações que estiverem com margem e ROI garantidos, tá? Tranquilo? Tranquilo. Eu tô com o computador fechado aqui, depois eu olho Dá uma novamente. estudada com calma, né? Depois eu te mando o estudo dessa nova relação que eu estou fazendo. E a gente vai meio que atualizando, né, as nossas estratégias, tá? Não tem muito o que fugir. O mercado brasileiro ele é muito pequeno, tá? Nós não estamos falando de um mega mercado com 5 mil empresas igual os Estados Unidos, entendeu? Nós estamos falando de um mercadinho pequenininho com 200 empresas na melhor das hipóteses. E mesmo assim, nem todas são boas. Mas a gente está num momento interessante, viu, Sim, Marcos? Tá estamos. com muita pichincha, assim, Estamos. tá com umas pichas. Só que é aquele negócio, né? Pode cair mais, mas está com muita pichincha. Sim. Tá, acho que dificilmente teve uma época assim de tanta pichincha junto, assim, quantidade. Na verdade, assim, eu acho que se o cenário melhorar, né, essas incertezas relacionadas à pandemia e essas incertezas relacionadas à guerra, que é uma coisa nova, atual, né, Isso aí. essas coisas melhorando, a gente tem aí um cenário excelente, né? Sim, A gente tinha falado isso há 3 anos atrás, que o nosso alvo do Ibovespa era 200 mil. Então nós estamos indo para lá, mas assim, quando que vai acontecer isso, não dá para saber, cara. uma guerra aí, né? Surgiu do nada aí, Do nada o negócio ficou bem ruim um negócio e fora do contexto. uma coisa que a gente não estava prevendo, que a gente não pode deixar de considerar, né? Saiu agora a publicação, taxa Selic a 11,75. O Copom subiu mais 1% os juros no Brasil. Então, uma coisa que a gente não estava no radar, que por causa da pandemia começou a entrar no radar, é a questão da inflação, tá? Então, é um negócio bem complicado e não é só aqui, né? Então, é um cenário assim Exato. bem Mas difícil.
A inflação dos Estados Unidos, né? Mais de 8%. Eles têm cacife para controlar isso. A gente é que não tem, né? A gente tem a taxa de juros, né? Desde sempre, né? É. Então, o nosso problema, o nosso buraco é mais embaixo e sempre foi. Tá? Então, não vamos ignorar essa situação, porque pode trazer um risco adicional que a gente não estava com ele no radar. Tá? Tranquilo? Bom, Não, tranquilo. O Ibov está em tendência de baixa no curto prazo, consolidado no médio prazo, nós estamos acima da 34, tá? E a gente está voltando para fazer um teste lá na 144 nos 116 mil. Então eu tinha comentado que a gente pode ficar oscilando aqui nessa faixa entre 110 e 116 ou até mesmo um pouquinho mais, até 120, até o final do ano. Haja paciência para aguentar isso aí, tá? Então o Ibov, né, não tem muito o que fazer, ele segue, né, no cenário de consolidação, mas como ele estava embolado entre as médias e apontou para baixo, eu considero curto prazo queda. Tá? Curto prazo queda. A gente tem aí uma possibilidade, né? Vou colocar o Ficube Insight aqui para testar novamente o 116, tá? Mas não desalinha o 144, né? E ele continua lá em cima, como uma barreira, tá? Só que o interessante é que ele coloca, né, a possibilidade dos três fractais, né, os pequenos alinhados com o grande, e aí fica os pequenos e o grande contra o médio. Isso é uma coisa legal, tá? Porque mesmo que ele volte aqui, ele começa a colocar o 34 acima do 610, ó. Então fica pequenos e grande contra o médio. Não deixa de ser uma consolidação, mas coloca um cenário melhor do que colocar, né, alinhar para baixo aqui, né, perder esses níveis do 34, né, que foi o que aconteceu, ele chegou até lá embaixo no 108, né, 107 e 700, e alinharia tudo aqui para baixo. Então, assim, teria que reverter esse candle de hoje, né? Mas o que aconteceu de extraordinário? O Banco Central americano aumentou a taxa de juros deles, tá? Só que não foi aquele aumento, né? Foi um aumentinho para começar. Então eles estavam brigando lá para ser entre 0,25 e 0,50 e acabou sendo 0,25. Teve um cara só que estava querendo votar o voto dele para 0,50 de alta. Foi Ou seja, 0,25, então, não foi, tinha visto. foi 0,25. E aí o mercado se animou, né? O mercado se animou e também uma coisa que ajudou um pouco é o presidente da Ucrânia dizer que os termos estão mais razoáveis lá para um cessar-fogo. Então isso acabou ajudando um pouco. Mas o mercado estressou hoje. Estressou de uma forma assim bem crítica. Se tivesse 0,5% de alta no mercado americano, a coisa vinha para baixo mesmo com tudo. Só que não aconteceu. Então é aquela história. O mercado americano ele vai controlar a inflação dentro da dinâmica deles lá. Eles têm vários instrumentos. A taxa de juros é só mais um. Então é completamente diferente da nossa situação aqui. Tá? Nossa situação aqui é bem mais difícil e a nossa inflação é bem mais alta. Então, haja paciência, né, para a gente aguentar essas oscilações que a gente vai ver até o final do ano. Tranquilo? Estamos consolidados e não tem muito o que falar sobre isso. Aí, o que aconteceu que estressou bastante o mercado hoje foi a Petrobras. A Petrobras, quando o Bolsonaro resolveu falar que não estava satisfeito com a política de preço da Petrobras, ela começou a cair. E aí, hoje, deu um outro estresse, porque ele sinalizou que ele gostaria de ver a Petrobras cortar o aumento que ela deu essa semana mesmo, porque o petróleo começou a cair. Tá? Então, só para a gente ver aqui, a queda da Petrobras, né, considerando, né, o começo da queda do petróleo, foi em torno de
9%, né? Vamos considerar o fechamento de hoje 7% de queda, tá? E o petróleo, ele já vem caindo. Vou colocar o petróleo aqui na tela. Desde da esticada que fez a Petrobras aumentar a gasolina, né? Aumentar os combustíveis, ele chegou até $130 o barril. Ele já caiu. Considerar o fechamento de hoje, tá? 25%. Então a Petrobras ainda não sentiu isso aqui, tá? Então tem aí uma possibilidade da Petrobras fazer um recuo ainda de mais em torno de 15% do preço atual que ela está. Tá? Eu não me, vamos dizer assim, ficaria muito surpreso se isso acontecesse. Então nós estamos falando aí de uma queda de aproximadamente 15%, traria a Petrobras para baixo da 144, até os 27,50, por aí. Por aí. R$ 27, vamos para arredondar? Vamos colocar Preço, R$ 3? preço excelente de compra, hein? É, exatamente. Então, assim, nós temos a possibilidade de ainda ver a Petrobras dentro de uma, vamos dizer, uma dinâmica normal de correção em função das cotações do barril de petróleo, ela poderia vir até próximo dos R$ 27, por aí. Tá legal? Então vamos ficar atento para isso, tá legal? É uma coisa que a gente pode, né, ter como uma oportunidade. Espera aí, o que houve aqui? Vale 3. Vou colocar a Vale aqui na tela, que é uma que dá alegria para a gente, mas ela entrou num cenário agora, né, de bem crítico, assim, ela está dando gap para umas gaps enormes, assim, de um dia para o outro, né? Por exemplo, gap de 3%, depois ela deu um outro gap. Esse aqui não foi tão grande, 1,5%, depois ela deu um outro gap de mais 2%. Hoje ela não abriu em gap, né? Ela, Ela, na ela verdade, ela deu gap de alta hoje, né? Ela tinha fechado aqui, deixa eu ver, em 91,63, e aí a cotação do minério de ferro lá em cima subiu porque a China falou o que minério de ferro aí. Um dia cai 6, outro dia sobe isso, 5. exatamente. Ela está refletindo exatamente o minério de ferro. Essa Isso, ela noite aí, ela está seguindo a cotação do minério de ferro assim bem é. ipsilítere, né? E aí E ela hoje está. ela abriu com gap, eu acho que foi em 5,5%, ela chegou É, a entrar em leilão logo na abertura. a Uzi Minas e a CSN não seguem. Não, não segue, tá? Assim, a Vale segue meio à risca É. a variação É porque do a minério. Vale ela vende minério de ferro, né? E a Uzi Minas ela vende aço processado, né? É bem diferente a situação, tá? Mas a gente está de olho na Vale porque se a gente tiver uma correção, inclusive eu não sei se você reparou, eu vou até dar um zoom aqui no gráfico, ó, ela tocou a 144 e deu um gap de alta aqui, ó, a abertura foi em torno de 5,5% de alta, tá? 5,5% de alta. Aí veio caindo, né? Porque o pessoal pegou essa descida aqui, realizou lucro, ainda puxou tudo para baixo, quase chegou no fechamento de ontem, e aí começou a subir de novo. Então ela fechou, vamos dizer assim, com uma alta de. Ela fechou com uma alta de 2,5%. Tá? Mas chegou a operar acima de 5,5%. Então, assim, esses gaps deixam a coisa bem complicada, mas o interessante é que ela veio na 144, tocou na 144, subiu. Eu vou colocar um modelo aqui do PVPC. Vamos ver onde ela. Ó, quem segurou ela. Ó. Foi o grande. Ó. PV305. Tá vendo? Então, assim, não desalinhou. As três linhas verdes continuam alinhadas. Só que ela está embaixo do grande. E não chegou no gigante. Pode acontecer da Vale vir aqui ainda no gigante, em 85. Então, para o fechamento de hoje, ela pode dar uma queda ainda de 6,5%. Se tocar no gigante e começar a subir, igual esse candle aqui do dia 25/2, é compra de Vale com alvo lá na máxima, tá? É 20% de alta.
mas tem que tocar no gigante e começar a subir. Ela não pode passar direto lá para baixo, tá? Então eu vou colocar uma outra linha de suporte aqui nela. Deixa eu colocar aqui para a 144, né? Deixa eu ver o modelo aqui. Vou colocar os 6 fractais, vou colocar o modelo aqui de linha na 144. É o novo suporte dela aí, tá? Se vier para baixo, ela vai testar o gigante aqui na faixa de 83, 84. E aí são novas compras, tá? Bom, deixa eu ver Itaú, né? Itaú subiu bem. Não foi muito tranquilo operar isso, porque ele ficou oscilando bastante, mas ele acabou subindo depois, no final da tarde. Foi tranquilo o Itaú. Itaú vem testar máximas aqui em R$ 27, tá? Tá pivoteando para cima aí. E não tem... Quer dizer, os fractais grandes estão acima dos médios. Então isso aqui acaba tumultuando um pouco a situação. Mas eu estou vendo o Itaú voltando lá para os R$ 27, tá? Bradesco, parzinho dele. Nem tá bem embolado aí, né, entre as mimas, né? Não tem muito o que fazer, tá? 7,2 saindo da 7,2, dando ele tem que cruzar aqui os 21,40, né? Eu colocaria uma compra aqui em Bradesco em 21,50 para testar lá os 22. Opa, peraí. Deixa eu tirar esse último desenho aqui. Colocar uma compra aqui em 21,50, ele voltaria para testar o 305 lá nos 23, dá uns 6,5% de alta, tá? Mas ainda tem uma resistênciazinha aqui para passar, que é a 144, acima de 21,30 seria um ponto de compra com stop bem curto, tá? Tranquilo esse Itaú aí. Banco do Brasil também subiu bem hoje. Banco do Brasil subiu bem hoje também, igual o Itaú, tá? Ele chegou a oscilar, foi um pouquinho para baixo, depois subiu tudo. Apareceu o comprador em cima do 305, ó, tá? Então em 32,50 apareceu o comprador, foi lá para 33,50. O Banco do Brasil, cara, ele tá indo para o 610, ele ainda não chegou, né? Ele fez um zigue-zague aqui. Ah, não, mas ele já tá vindo de lá, né? Então, peraí. 305 segurou e não tem como o 72 entrar. O Banco do Brasil vai romper topo, tá? O Banco do Brasil vai ultrapassar os R$ 35 aqui, tá? Nós temos potencial aí, né, do preço de fechamento atual, nós temos um potencial de 5,5%. Vamos ver agora setores. Vamos ver como é que está o setor financeiro. Eu falei que era um zigue-zague, né, de onda 3 e já está rolando. Era início de onda 3, o alvo do setor financeiro realmente é lá em cima. Aqueles 6%, 6,5% que a gente tinha comentado dos bancos realmente pode acontecer. Só que tem um cara que ele foi antes, né? Olha o Santander. Olha a puxada que o Santander deu. Ele foi primeiro, ele foi antes de todo mundo. E outra coisa, não tomou nem conhecimento da 144, ele passou reto. Ele já está saindo daqui, ele vai lá para o 305 tranquilamente. Ele vai chegar lá nos R$ 35 aqui, R$ 36. Tá? Já ultrapassou a última resistência aqui, que era esse R$ 34, já foi rasgando tudo lá para cima. Santander, testezinho mínimo aqui é nos R$ 36. Tá? Materiais básicos está aquela bagunça, né? Sobe e desce, sobe e desce. Em função da Vale aí, das siderúrgicas. Deixa eu ver aqui. Imobiliário, será que deu alguma alegria pra gente? Não. Tá querendo sair, né? Fez fundo aqui, parou. Parou realmente aqui. Eu não vou nem vou considerar essas sombras aqui. Considerar aqui, vai. 668. Colocar uma... Deixa eu ver quem é que tá aqui embaixo, né?
Vou colocar só um suporte aqui embaixo. Uma linha preta aqui. Parece que vai pivotear para cima. A gente tem um potencial no imobiliário, mas assim, dando um trabalho danado, né? Ainda tem que alinhar todos esses fractais. Eu veria aqui, primeiro teste, de 5% no setor imobiliário. 6% vai. Aí ele vai subir acima da 7,2, já com 34 e 17 alinhado. Deixa eu ver como é que ele faz isso aqui. Ele rompe esse topo aqui de 692. Opa. Ô, meu filho, vai ou não vai? Caramba. Vamos. Não é aí, cara. Quero ver ele romper topo aqui, ó. Não, ele tá indo lá do fechamento. Se ele vier testar esses 5% de alta, o 34 entra por cima da 7,2. Aí a gente pode ver um beijo da vida 7,2 aqui. Caramba, cadê o 305? Nossa, tá bem longe, hein, cara. Um primeiro teste seria aqui, né? Deixa eu ver isso aqui. Rompimento desse pivô aqui. Primeiro teste, 12% de alta no setor imobiliário. E o teste final do beijo da vida seria 30%. Caramba. Não acredito que isso vai acontecer antes de uma mudança de cenário inflacionário, não. Bem difícil. E consumo também está querendo sair do fundo, né? Consumo está querendo sair do fundo. Ó. Ele teve uma boa reação aqui, ó, alta do consumo em 2,5%. É o começo da brincadeira, tá? Já Você tá falando do varejo ou não? varejo isso. Setor de consumo é O varejo em varejo, geral, o tá? varejo é. Acho Tá que bem nunca teve. difícil, tá bem difícil, mas eles estão querendo sair do fundo, né? Então nós temos aqui, né? Aqui deixa eu ver. Eu acho que essa puxada aqui também foi foi 2,5%. Vamos considerar 2,5%. O 34 já está por baixo, né? E esse alinhamento, né, do 34, ele tem que virar para cima. Então, eu acredito que um teste aqui na 7,2 é possível do setor de consumo. Ele daria mais 5% de alta como um primeiro teste para poder virar o 34. Depois ele volta, né? Depois ele volta. Ele vem aqui 7,2. Depois ele volta para testar o 34. E aí ele lança uma onda, talvez ainda uma onda 2, né? Isso aqui não seria nem uma onda 1. Para testar o 144, tá? Mas aí está muito longe. Seria uma alta alucinante isso aqui. Quanto que dá isso? Tem que alinhar o 7,2 por baixo, ainda não aconteceu. Essa aqui ainda vai dar trabalho para a gente, mas estão falando de uma alta aí de 20% no setor de consumo. Tá? Vamos ver como é que estão esses caras. Magalu ainda está bem ruim, né? O balanço foi horrível, teve prejuízo, aí abriu lá embaixo, né? E hoje já deu gap de alta, né? Vamos pensar assim, estava fechado aqui, deu gap de alta na abertura de 4%. Aí deu uma oscilada, né? E depois subiu, fechou com 5,75. Então assim, pô, essa quedona toda, quer dizer, essa subidinha aí não quer dizer nada perto dessa quedona toda. Então tá bem longe de uma correção, mas tem um cara aqui que está chamando a atenção, que é Americanas. Americanas, que é a antiga B2W, né? Nós estamos falando de uma alta hoje
de 4,5%. Tá? Só que o primeiro teste disso aqui é lá nos 26, né? Isso daí tá no fundo. No fundo do fundo. Então, assim, é uma oportunidade. Eu vou até colocar o semanal aqui, só para a gente ter uma ideia. Que assim, cara, não, já está abaixo de tudo, né? Ó, Abaixo de tudo, tá abaixo de tá tudo. abaixo Não, de tudo. Então, assim, um repique aqui no 610 pelo semanal, nós estamos falando de 30% de alta, 40% de alta, né? Só para fazer um repique. Porque a queda foi muito grande, tá? Então, assim, o cenário ainda para consumo está muito difícil, tá? Tá muito difícil. Tem um cara que também é desse setor que alegrou o mercado, tá? CVC. É CVC 3? É. Não, não é. Caramba, qual é o código da CVC? CVC. CVCB3. CVCB3. Esse cara, ele é do setor de consumo. Ele teve uma big alta porque o mercado gostou dos resultados. Tá? O resultado veio forte para ele. E aí ele teve uma alta hoje de 13%. 12,75, vai. 13% de alta em CVC. Quer dizer, depois da quedona toda, ele pode vir aqui, né, testar a 144. Então, isso ainda, vamos dizer que ele faça um zigue-zague ainda para a gente aqui. Né? Ele pode, se bem que assim, isso aqui já é reversão, já rompeu o topo anterior, já pivoteou para cima. Se a gente considerar isso aqui uma onda, ele pode vir aqui, ó, direto, direto lá no 72. Do jeito que está. Direto no 72. Isso aí daria uma alta de mais 9% de alta. Tá? Para um primeiro teste. E quando isso acontecer, ele vai criar o leque 34 aqui embaixo. Então, se ele passar direto da 72, ele vai na 144. E essa alta seria mais ou menos de 15%, né? Vamos considerar assim. Mas ele faz um teste na 72 e começa a voltar. Ó, 15%, 17% de alta. Então, assim, é provável que ele comece. Eu vou até deixar esse desenho aqui na tela, porque ele vai fazer uma onda 3 aqui no futuro. Tá? Se ele fizer essa onda 3 aqui no futuro, aí nós vamos pegar o stop curtinho aqui, ó. Colocar um stop de R$ 1 aqui. E o cara vai dar os 17% de alta aqui. Ó. Começando a subir, tocando a 17, ele vai dar uns 18% de alta. Só para começar a brincadeira, tá? Um stop curtinho, né? O risco aqui seria, sei lá, 3,5% para tentar pegar 18, 18,5. Vamos ver se dá certo essa brincadeira aí, tá? Esse cara é do setor de consumo. O setor de utilidades públicas, né? Ele tá bem resiliente, mas começou a subir, ó. Tem uns caras de utilidade pública que começaram a subir. Aqui nós estamos falando de elétricas e águas, né? Aí a gente, olha só o que aconteceu na Sabesp hoje, cara. Ela tentou ensaiar para baixo, virou tudo e foi para cima. Tá chegando aí na 305, tá? Eu acredito que ela vai romper. Que ela vai criar um alinhamento aqui de 7,2 acima da 144. Tá? Eu acredito que a Sabesp vai lá no 610 tranquilamente. CSMG3, que é outro cara do mesmo setor, olha a pancada que ele começou a fazer. Só hoje, ó, ele nem olhou para trás. Ele deu uma oscilada aqui embaixo, né? Já abriu com gap de alta aqui. Vamos ver de quanto foi o gap. Gap de alta não foi nem tão grande, né? 1%. Deu uma oscilada e depois subiu 3% de alta na CSMG. Essa aqui promete. Essa aqui promete.
Porque nós estamos falando de buscar lá os grandes, lá em cima. Esse alinhamento aqui, ó, é LEC 72. LEC 72, cruzando a 144, é para buscar o 305. Daqui até lá, nós estamos falando de 9,5%. Vamos considerar 9,5% de alta. Tá? Outro cara que eu acho que é do mesmo setor também, que vamos ver como é que ele ficou. Ele ainda. O CSMG está melhor do que ele, mas ele vai lançar uma onda 3. Ele está mostrando que ele vai lançar uma onda 3 aqui. Ele vai fazer o mesmo caminho, né? Ele já fez o leque 72, ele passou da 144 quando ele encontrou os R$ 19, fez uma correção que seria a onda 2 e agora está lançando a onda 3, né? O gap foi de 0,75% de alta, tentou subir, mas bateram nele aqui, ó, na 17. Tá? Então, o alvo desse cara é lá na 305. Tem mais 8,5% de alta aí na Sanepar. E setor de... Acho que eu falei todos. Qual que está faltando? Acho Deixa que eu ver falou se... tudo, não tô Já lembrado. falei... Hã? Você falou da Ah, não. Industrial. Industrial. É, INDX. Que também mostrou força. Olha isso, ó. Que é um setor que está muito descontado. Industrial. Tem uns caras parrudos aí para subir. Ó. Maxion está querendo ir. Fraz. Deixa eu ver se vai. Ó, já foi. Fraz já foi. Já rompeu aquele Kendastle de baixo aqui e vai embora. Fraz ainda vai subir mais uns 9,5%. Tá? E o setor energia elétrica não dá problema. Né? Energia elétrica é super resiliente, tranquilão, tá aí na dele. Não dá esses movimentos loucos. Beleza? Então era isso. Deixa eu ver se eu coloco aqui, só para a gente dar uma sapeada na WIS. A WIS também foi, hein? A WIS também foi, Parece que tá? foi. Rompeu tudo aqui, tá vindo para 7,2. Desse fechamento aí para 7,2, nós estamos falando de 12% na WIS. Show. Eu lembro que você tinha pedido uma que era a Embraer. Ela fez um zigue-zague para baixo, né, cara? Ele perdeu os R$ 15 e agora tá voltando, né? Eu Ela tá, não ela gostei. tá, ela ficou até abaixo de 13, né? É, Hoje bateu quase 14,50. ela foi a 12,90. Eu não gostei nem um pouco desse movimento da Embraer, cara. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ele tentou descer até a 305 e não conseguiu, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu colocar as minhas 6 fractais. Ela tá bem descontada ainda. Tá, pô, isso aqui Também. tá de graça também, né? Cara, ainda não tem nenhum sinal de reversão aí, né, cara? Ele tá aqui, ó. Ele vai voltar para bater aqui no PC 72 a 15,5. Nós estamos falando de uma altinha aí de 9,5, hein? Mas muito difícil, porque ele pode alinhar aqui para baixo, né? Tá muito ruim essas mimas aqui, só que deixa eu ver se tem como entrar mais resistência. Não tem, né? Ó, não vai conseguir. Ele vai subir, tá, gente? É brincadeira, mas ó, não tem como a 144 entrar por cima da 72 aqui, ó. Não tem como. Eu acredito que a Embraer, ela vem fazer um teste aqui no 16, vem segurar aqui no 16, ele segura aqui no 16 e volta lá na 72, tá? Seria um 30% de alta. Como é que isso aí aconteceria? Eu teria que fazer um zigue-zague aqui, né? Vou puxar isso aqui para cá. Tá difícil, né? Ver aqui, ó, testa a 17, volta para cima dos R$ 15 e sai para buscar a 72.
Acredito que a Embraer possa fazer um movimento desse tipo aí. Mas assim, tá bem difícil, tem que conseguir ultrapassar essa barreira aqui dos 16. Tá? Acima de 16, o stop é curtinho, tá? Acima da 16, se a gente pensar que ele rompe a 16 aqui, a gente compra, a gente não pode deixar ele voltar para baixo de 14,50. 16, espera aí. 16 para 14,50. Mas o stop não é tão pequeno, tá meio salgado, né? 7,5%. Vou tentar colocar um stop de 7% para tentar pegar 25%. Tá? Beleza? Então, assim, veremos, né, mais dificuldades aí pela frente, mas eu acredito que deve segurar nesse ponto atual. E vamos ver como é que vai reagir isso aqui. Eu também Tá? acho que a maioria vai segurar, porque estão muito Eu baratos. gostei do movimento da Azul 4 também, que foi bem forte, né? Ela já tinha subido ontem e aí abriu com um gap. Ela abriu com um gap de 1,8 e subiu 5%. Foi mais ou menos a mesma coisa que a CVC fez. Então, assim, tudo bem, deu uma baita de uma quedona aqui e tá longe das mimas. Então, é provável que ela volte aqui para testar as mimas aqui. Nós estamos falando de um teste aqui de mais uns 7% de alta. Cenário bem crítico. Beleza? Você quer ver mais alguma? Não, eu vi as que eu estava querendo ver, você já passou aí. Então, beleza, cara. Deixa eu ver quem é que vai puxar a gente aqui. Vou colocar o Dow Jones aqui só para ver o que ele fez. O Dow Jones também subiu forte hoje, né? A gente vai muito alinhado com o Dow Jones. Ele deu aquela oscilada. Olha para esse candle aqui, a forma como ele é. E vou colocar o Ibov aqui, Ibov. Não, o Ibov foi mais forte que o Dow Jones ainda, hein? Caraca, foi tudo de uma vez. O Ibov foi mais forte que o Dow Jones. O Dow Jones ainda deu uma oscilada. Ele ainda deu uma. Ele abriu aqui em cima e deu uma oscilada para baixo aqui, bem considerável até. Não foi pouca coisa não. 0,7 de baixa depois da abertura. E aí fechou com 1,15 de alta. Ele vai chegar 305. Se bem que Dow Jones está saindo do 610, né? Essa alta do Dow Jones aí, cara, ele pode puxar mais ainda, Uhum. tá? Ele está saindo do 610, então um primeiro teste aqui é a 305, tá? Bate cabeça, começa a voltar, faz a 34 entrar por baixo da 17 e aí lança uma onda daqui, vamos pensar que sairia daqui para o 144, mais 5% de alta no Dow Jones. Então assim, cenário aí de, vamos dizer assim, de repique, né? Repique das baixas que aconteceram. Beleza? Beleza, Então era beleza. isso. Acho que completamos aí o cenário todo. Forte abraço aí, cara. Qualquer coisa é só mandar o zap, a gente vai se falando. Falou, Marco. Obrigado aí. Até a próxima aí. Tudo de Obrigado. bom. Um abraço. Tchau.